Vamos lá, pessoal, para mais um boletim informativo aqui do nosso canal. E a política brasileira e o judiciário brasileiro, eu posso dizer para vocês que está extremamente tenso nesse dia de hoje, gente, tá? Uma notícia mais impactante que a outra que eu vou atualizar a todos vocês a partir de agora aqui nesse boletim. Logo de cara, gente, tá? Eu vou trazer aqui uma notícia terrível sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Essa notícia acaba de ser confirmada direto de Brasília. Notícia terrível sobre Luiz Inácio Lula da Silva acaba de ser confirmada. O Palácio do Planalto, gente, tá um clima de velório. A esquerda tá completamente desesperada. Foi uma bomba essa notícia que acabou de ser confirmada, que abalou as estruturas de Brasília. Agora, neste exato momento, eu vou explicar todos os detalhes. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Uma briga feia entre o doutor Jeffrey Chechini e o Paulo Figueiredo, gente, tá? O Paulo Figueiredo, tá, gravou um vídeo, postou nas redes sociais falando sobre o caso Felipe Martins. Só que o Paulo Figueiredo falou sobre o caso Felipe Martins deixou o doutor Jeffrey Chechini extremamente furioso. Dr. Jeffrey Chechini subiu o tom, tá, contra o Paulo Figueiredo. É uma treta muito grande, tá? Ele basicamente gritou com o Paulo Figueiredo num vídeo completamente assim transtornado. Ele tá furioso, virado no giraia com essa fala de agora do Paulo Figueiredo, e é com relação, gente, tá, a esse caso cabuloso do Felipe Martins, documento falsificado, decisão de prisão de Alexandre de Moraes. É uma bomba, gente, que eu vou trazer para vocês, essa treta feia, briga feia mesmo, gente, tá? O Dr. Jeffrey Chechini em alguns momentos gritou que realmente ele tá furioso. Vou trazer o vídeo do Dr. Jeffrey Chechini explicando o motivo dele estar furioso. E vou trazer também, como vocês sabem que aqui no canal Fabiana Cardoso a treta é completa, a briga é completa, a notícia é completa. Vou trazer também o vídeo do Paulo Figueiredo, tá? O que é que o Paulo Figueiredo falou que deixou o Dr. Jeffrey Chechini muito furioso. Eu vou trazer os dois vídeos e vocês vão colocar aqui embaixo o que é que vocês acham, quem que está certo, quem que está errado. Vocês vão analisar tudo e vão colocar aqui embaixo nos comentários. Além dessa informação, gente, tá? Um jornalista, um grande jornalista, tá? Acabou de soltar uma bomba gigante. Segundo esse jornalista, além do Barroso, mais 2 ministros do STF pode deixar o STF, pode renunciar, antecipar a aposentadoria. Além do ministro Barroso, mais 2 ministros do STF pode antecipar a aposentadoria. É uma notícia bombástica que um jornalista acabou de ter acesso e tem, gente, tá? Um porquê disso tá acontecendo. Sim, gente, tá? Tem algo por trás aí nessas decisões que vocês vão entender. Um ponto seria uma estratégia anti-Magnitsky. Um ponto, tá? O primeiro ponto seria uma estratégia anti-Magnitsky. Por isso esses 2 ministros podem deixar o cargo a qualquer momento. E o outro ponto, gente, tá? É barrar para que a direita, né, para que alguém de direita, um futuro presidente da República e de direita, não nomeie ministros no STF, porque para ele será um ministro de direita. É uma bomba, gente, tá? Vocês não têm ideia do plano que pode estar sendo arquitetado nos bastidores. Inclusive, esse jornalista teve acesso à informação de que, além do Barroso, mais 2 ministros podem antecipar a aposentadoria, pode deixar o STF, e é uma bomba que explodiu que eu vou trazer também nesse boletim para todos vocês. E uma outra notícia urgentíssima e gravíssima. Uma grande autoridade, gente, tá? Do judiciário, tá? Outra notícia urgentíssima. Acaba de ser internada, tá? Uma grande autoridade do judiciário e é do STF, tá? Já vou logo antecipando, dando spoiler aqui para vocês. Uma grande autoridade de dentro do STF, um ministro do STF, foi internado às pressas, passou mal, foi internado às pressas e o clima é de desespero dentro do STF. Quem será esse ministro? Eu vou trazer
essa informação também que acabou de... Assim, essa notícia abalou as estruturas do Judiciário e do STF aqui nesse dia de hoje. Assim, gente, além dessas outras várias informações, vocês já perceberam que esse vídeo tá trazendo uma pancada atrás da outra, né? Se estiver de pé, senta, porque realmente é uma bomba, gente, tá? Várias bombas que eu vou trazer para vocês. Rapidinho, eu tenho um convite para você, você que tá aí do outro lado emitindo, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Eu quero convidar você a fazer parte aqui da nossa família. Para você fazer parte da nossa família, você tem que se inscrever aqui no nosso canal. Eu sei que o Brasil tá quebrado, o Lula quebrou o Brasil, né? Então não se preocupe, porque para se inscrever aqui é totalmente gratuito, não paga nem um centavo, não tem boleto, não tem mensalidade, não tem Pix, totalmente gratuito. Quer saber? Porque eu sei que tem muita gente que acha que está inscrito, mas na verdade não está inscrito, porque a própria plataforma aqui está tirando a inscrição sem aviso prévio. Vai lá e tira a sua inscrição, você nem fica sabendo. Então confere, gente. Para você conferir, olha aqui embaixo aqui na sua plataforma, ou tá de cá, ou tá de cá. Vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clica em cima, clicou automaticamente, gratuitamente. Você já estará inscrito aqui no nosso canal. Estão preparados, gente? Logo de cara, deixa eu trazer aqui, gente, essa treta feia. Briga feia, mas é briga feia mesmo. O Dr. Jeffrey Checchini subiu o tom contra o Paulo Figueiredo, tá? É muito mais grave do que a gente imaginava. Em alguns momentos aqui ele chegou a gritar com o Paulo Figueiredo. E vocês vão entender tintim por tintim por que isso tá acontecendo. É sobre, gente, o caso cabuloso, a falsificação dos documentos do Felipe Martins lá nos Estados Unidos, que, né, levou a pedido de prisão, ordem do ministro Alexandre de Moraes. Calma, que eu vou trazer aqui primeiro a parte do Dr. Jeffrey Checchini e logo em seguida eu vou trazer a fala do Paulo Figueiredo e vocês vão colocar aqui embaixo, Fabiana, depois de ver, né, o posicionamento do Dr. Jeffrey Checchini e o posicionamento do Paulo Figueiredo, eu acho que o Dr. Jeffrey Checchini está certo. Eu acho que o Paulo Figueiredo aqui está certo. E vocês analisem, e lá no finalzinho dos dois vídeos vocês colocam aqui embaixo a opinião de todos vocês. E o que é que vocês acham dessa treta, gente, lamentável, né, do Dr. Jeffrey Checchini e do Paulo Figueiredo. Assistam com muita atenção. Inclusive aqui, gente, tá? O Dr. Jeffrey Checchini se exaltou, subiu o tom, gritou. Ele realmente está muito nervoso e furioso com a fala do Paulo Figueiredo, que eu vou trazer logo em seguida para vocês. Vejam só. Martins ficou preso injustamente, tá, por 6 meses. O que acontece? A doutora Ana Bárbara, que é a advogada do Felipe nos Estados Unidos, tem feito um trabalho maravilhoso. Nós conseguimos uma vitória incrível na sexta-feira, uma vitória incrível que demorou muito para chegar, foi com muita luta, a doutora Ana Bárbara lutou muito por isso. O CBP, o que é CBP? É o Sistema Migratório dos Estados Unidos. Tá? O Sistema Migratório dos Estados Unidos, ele publicou oficialmente uma notícia que o documento que prolongou indevidamente a prisão de Felipe Martins é um documento falso, que foi inserido de forma fraudulenta no Sistema Migratório Americano, CBP. Vitória, obrigado pelo espaço. Eu não vou guardar nada pra mim. Eu vou literalmente vomitar a verdade. Posso? Deve. Eu vou pedir licença para o Brasil, para a direita brasileira. Eu vou contar tudo pra vocês. Eu peço licença, tá? Vai cair todas as máscaras. Agora eu vou abrir meu coração, vou contar toda a verdade pra vocês. O que tá acontecendo? Tá acontecendo que Felipe Martins, ele é preso. Ele é preso por uma viagem que não fez. Por que ele é preso? O Mauro Cid, vou contar tudo pra vocês. O Mauro Cid dá um documento provisório para a Polícia Federal. O Mauro Cid deu um documento DocX, um documento de Word, que é um documento provisório. O que é esse documento provisório? É um rascunho dos passageiros que sempre viajam com o presidente Bolsonaro. O nome do Felipe Martins estava no rascunho. Sabe o famoso modelão? Então você vai fazer um documento, você pega o modelo de documento, certo? Ele pegou aquele modelo de passageiros e deu para a Polícia Federal. A Polícia Federal pega esse modelo e diz, Felipe Martins viajou para os Estados Unidos. E pede a prisão de Felipe Martins é preso. Porém, o documento definitivo dos passageiros, aquele que é publicado em diário oficial, não tinha o nome do Felipe Martins. E eles sabiam disso. Eles pegam um modelo que não foi publicado em diário oficial, ou seja, não era um documento verdadeiro, oficial, e prendem Felipe Martins, enquanto o documento oficial dizia que Felipe Martins não viajou. Felipe Martins é preso. A defesa de Felipe Martins, isso nós estamos no início de 2024, vem com o documento americano I-94. É o documento mais sério da migração americana. Então, quando você fala em imigração americana, o documento mais sério de quando um estrangeiro entra nos Estados Unidos é o I-94. É aquele cara crachá. Você chega na migração, o funcionário olha teu passaporte, olha você, sabe aquele cara crachá? Então é o documento mais sério que existe, o I-94. A gente pega esse documento e fala, Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. O PGR pede a liberdade do Felipe Martins. Pede a liberdade do Felipe Martins.
O ministro Alexandre de Moraes manda intimar o Shor e fala: Shor, o que você acha? Eu solto? Isso não existe. Isso não existe. Então nunca um juiz vai perguntar pro delegado se deve soltar alguém. Não existe isso. O delegado não é parte nessa relação. O delegado vem com um documento chamado Travel History. O que é esse Travel History? É um documento americano sem validade legal. E ele vem com esse documento. E ele diz assim: Felipe Martins entrou nos Estados Unidos. O ministro, então, mantém a prisão do Felipe Martins. Aí começa uma guerra. A gente fala: pera lá, nós temos um... Olha isso aqui, Vitória, agora começa. Agora começa a confusão. A defesa fala: pera lá, nós temos um documento oficial, que é o I-94, que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos. A Polícia Federal aparece agora com esse Travel History, que é um documento sem validade legal, que contradiz o documento oficial. Isso não tem validade. O documento oficial que nós temos. Esse documento da Polícia Federal não tem validade. Vitória, no dia 16 de abril, Felipe Martins está preso. Esse nosso I-94, ele é alterado no sistema migratório americano. Aquele I-94 que nós tínhamos desde sempre. E Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, de repente, ele muda no sistema, muda o nome do Felipe Martins, vira Felipe, com o número de passaporte errado. 2 anos depois da viagem, dia 16 de abril de 2024, Felipe Martins preso numa solitária, no escuro, preso, de repente no sistema migratório, muda o documento. Vem a Polícia Federal e fala: o I-94 tá aqui, como o I-94 diz que ele viajou. A gente olha e fala: não, esse 94 não existia até ontem. Surgiu da onde esse 94? A gente informa os Estados Unidos. Polícia Federal vem com o I-94, agora, dia 16 de abril de 2024, diferente daquele que a gente tinha até ontem. O que aconteceu? Aí o governo americano: não, pera, vamos entender. De repente some do sistema de novo. E volta ao nosso. Aí a gente fala: voltou o nosso I-94 verdadeiro. Houve uma inserção falsa daquele. O ministro solta o Felipe Martins com tornozeleira e Felipe Martins fica preso. A gente contrata advogados dos Estados Unidos. Vamos apurar. Entra a Casa Branca na jogada, entra Senado americano na jogada e começa uma grande investigação. O que aconteceu? Como pode um I-94, e aqui está a grande falha do Paulo Figueiredo, como pode um I-94 ser gerado 2 anos depois? Se fosse um mero erro, como ele está dizendo, olha o que ele teve coragem de dizer. É inacreditável. Ele teve coragem de dizer que um erro do governo Bolsonaro, até porque o governo Bolsonaro só fazia cagada mesmo, segundo ele. Aqui, gente, aqui ele já está falando sobre a fala do Paulo Figueiredo no vídeo dele, tá? O Paulo Figueiredo disse que poderia ser um erro, né, dentro do governo Bolsonaro. Aqui é que começa a treta, gente, tá? Aqui que o Dr. Jeffrey Schilling começa a se exaltar, subir o tom, por vezes até gritar com o Paulo Figueiredo. É aqui que ele começa a falar da fala do Paulo Figueiredo, que eu vou colocar daqui a pouco para vocês, vejam só. E começa uma grande investigação. O que aconteceu? Como pode um I-94, e aqui está a grande falha do Paulo Figueiredo, como pode um I-94 ser gerado 2 anos depois? Se fosse um mero erro, como ele está dizendo, olha o que ele teve coragem de dizer. É inacreditável. Ele teve coragem de dizer que um erro do governo Bolsonaro, até porque o governo Bolsonaro só fazia cagada mesmo, segundo ele, que um erro do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022, teria dado causa a uma inserção de informação no sistema migratório americano 2 anos depois? Como pode? Como pode 2 anos depois, no momento que Felipe Martins está dentro de uma solitária, surge um documento falso que agora, sexta-feira, o governo americano, de tanto que nós ficamos em cima, conseguimos essa vitória, é uma vitória. O governo americano vem e diz: Vitória, não terminei, calma, por favor. O governo americano vem e diz na sexta-feira: de fato, esse I-94 que surgiu 2 anos depois é falso. Alexandre de Moraes, cita o nome do Alexandre de Moraes, manteve Felipe Martins preso injustamente por um documento falso. Esse documento oficial que nós conseguimos do governo americano é a nossa rainha das provas para anular todo o processo da trama golpista. O Paulo Figueiredo está jogando contra uma prova que nós conseguimos que pode anular o processo do presidente Bolsonaro. Falar que foi um mero erro é jogar contra toda a defesa do presidente Bolsonaro. É jogar contra a minha defesa. É jogar contra a defesa dos 1.600 patriotas presos injustamente. O que você está pensando, rapaz? Se enlouqueceu, Paulo? Esse teu argumento da Polícia Federal? Esse teu argumento do PGR? Uma vergonha na tua cara, rapaz. Você está jogando de que lado? Quantos inocentes estão presos para você criar essa fumaça agora? Não se meta onde você não foi chamado. Ninguém deu pitaco no teu trabalho, Paulo Figueiredo. Eu nunca me meti no teu trabalho. Não venha atrapalhar. Esses presos políticos. Você jogou contra o presidente Bolsonaro. Você jogou contra o Felipe Martins. Essa retratação, essa desculpa. Você mentiu. Você mentiu nessa tua postagem. Vitória, é grave o que está acontecendo. Eu sou advogado. Eu vou defender o meu cliente até o fim. Eu não vou me curvar para quem quer que seja. Não tenho medo de homem algum. Não tenho medo de autoridade alguma. Chega de passar pano para essa gente. Esse time de Kim Paim, esse time de Fábio,
que vocês sabem o sobrenome dele, essa galera toda unida, jogando contra o tempo todo. Chega! Chega de jogarem contra os presos políticos, se fingindo de bolsonaristas. Eu estou falando aqui da defesa do meu cliente. Caiam para a realidade. Não tem como ter inserido 1094 falsos. Não foi um erro, é uma fraude. É uma fraude. E se eu contar para vocês o que eu recebi de ligação de senador americano, de gente grande, falando sobre esse Twitter do Paulo Figueiredo, vocês não estão acreditando. Vocês não estão... Essa prova, olha aqui, para quem ousar criticar o que eu estou falando, essa prova é a principal prova para anular o processo do presidente Bolsonaro e dos presos políticos. Essa é a principal prova para anular toda essa farsa da trama golpista. É isso que vocês têm que colocar na cabeça. O que aconteceu para, de repente, gente que deveria estar do nosso lado, surgir, de repente, em um momento de comemoração, a dizer que não houve fraude, que foi um mero erro, e ainda botando culpa no presidente Bolsonaro. Vitória, desculpa a minha exaltação, vocês hoje conheceram o Jeffrey Chiquini sem máscara. Não entra na frente da minha defesa, que eu passo o trator em quem quer que seja. É minha missão de vida defender os injustiçados. Felipe Martins é um preso político. Eu não admito que atrapalhe o meu trabalho. Gente, o clima ficou muito tenso, tá? Entre o Dr. Jeffrey Chiquini e o Paulo Figueiredo, gente, extremamente tenso, tá? Agora, depois de tudo que vocês escutaram aqui do Dr. Jeffrey Chiquini, né, duríssimas palavras aqui contra o Paulo Figueiredo, vamos ouvir agora o Paulo Figueiredo, gente, tá? Agora eu vou trazer o vídeo do Paulo Figueiredo, que é exatamente a fala do Paulo Figueiredo, que deixou o Dr. Jeffrey Chiquini extremamente furioso, porque é o momento em que o Paulo Figueiredo fala, né, que essa falha que aconteceu na entrada do Felipe Martins, segundo o Dr. Jeffrey Chiquini, o Paulo Figueiredo fala que pode ter sido um erro do próprio governo Bolsonaro e não uma fraude, uma falsificação de documento. Vamos entender, então, tudo isso aqui? Analise agora, vocês viram a fala do Dr. Jeffrey Chiquini, agora vocês vão ficar com a fala do Paulo Figueiredo. Aí vocês vão colocar aqui embaixo a opinião, gente. Faz aquela análise crítica, gente. Quem que tá errado, quem que tá certo. Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Essa aqui é a fala do Paulo Figueiredo, gente, que ele fala sobre essa questão do caso cabuloso do Felipe Martins, sobre, segundo o Paulo Figueiredo, não é uma fraude. Foi um erro que aconteceu possivelmente dentro do governo Bolsonaro, que deixou o Dr. Jeffrey Chiquini ainda mais furioso. Porque isso aqui ensejou no pedido de prisão contra o Felipe Martins. Escutem com muita atenção, analisem e no fim vocês colocam aqui embaixo a opinião de todos vocês. Quem tá certo e quem tá errado. Vejam só. Depois de todo esse período de violações de direitos, da prisão ilegal e tentativa de coerção, a denúncia que é feita por nós, é algo que eu carreguei muito forte aqui dentro dos Estados Unidos, ganhou finalmente respaldo. Aqui eu posso dizer, foi um dos pontos que eu pessoalmente pedi à Casa Branca para investigar, e eles ainda estão investigando, como o CBP vai dizer aqui. Essa denúncia ganhou respaldo agora de uma declaração oficial do CBP, o Customs and Border Patrol dos Estados Unidos, que é a agência responsável por todo o controle imigratório relacionado ao país. Eu quero ler com vocês o que eles escreveram na mensagem. A Alfândega de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, peraí, deixa eu só aumentar aqui, porque como eu estou, o CBP continua sua investigação e a agência tomará as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias semelhantes ocorram no futuro. E aqui eu faço uma pausa. E tem gente que nem gosta que eu fale disso, e tem algumas coisas nesse sentido que eu nem tornei pública, que chegaram à minha informação, e algumas eu acho que ainda não é o momento de tornar. Mas pode ser que tenha havido um erro. Eu explico por quê. Esse erro, o CBP é uma zona aqui nos Estados Unidos. Tá? Esse I-94, se não me engano, segundo os formulários, eu tenho vários, com o meu nome errado. Eu me chamo, como vocês podem ver pelos processos que com frequência saem por aí, eu tenho um nome grande. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Meu nome nunca cabe. Então, às vezes eles abreviam R, às vezes eles abreviam. De forma que muitas vezes eu tenho múltiplas entradas nos Estados Unidos que não batem entre si. Eu já tive passaporte colocado de data errada. Então, isso aconteceu comigo, como um réis mortal, um cidadão comum. Em termos de voos privados e etc., no caso, um voo de presidente da República, pode ter havido informação inserida de forma errada, a gente não sabe ainda com detalhes o que aconteceu. Esse não é o ponto principal que está sendo abordado aqui. Claro, havia, e talvez isso seja uma possibilidade ainda, suspeita de que houvesse alguém dentro do CBP em conluio com Alexandre de Moraes para inserir os dados falsos do Felipe Martins, com vistas, com planos de prendê-lo no futuro. Eu, particularmente, Paulo, considero essa ideia improvável. E não me parece que as evidências estão caminhando nessa direção. O que me parece é que houve um erro, que a gente não sabe quais são as origens desse erro, e, de novo, não é uma conclusão, é uma especulação. E o que não muda nada a gravidade do que aconteceu. O que
não muda em absolutamente nada a gravidade do que aconteceu. Porque Alexandre já tinha muito mais informações de que o Felipe não estava lá. Os registros não eram suficientes para decretar a prisão preventiva, ainda que, vamos botar aqui, ainda que o Felipe tivesse ido aos Estados Unidos, não há nada de ilegal em ir para os Estados Unidos, o Felipe não era procurado, não foi chamado pela justiça, não houve nada. O Felipe foi encontrado no Brasil, na sua casa. A utilização desses dados errados colocados dentro do CNP, apesar das inúmeras provas de defesa e a manutenção indevida da prisão do Felipe, é que são o grande escândalo. Para que a gente nunca perca a direção desse sentido. Porque amanhã se descobre, não foi má fé, foi um erro. Não, foi um erro a inclusão dentro do sistema. Pode ter sido um erro, mas a utilização desses dados certamente foi má fé. Essa certamente foi má fé. Eu não vou fazer aqui, eu vejo algumas pessoas fazendo, talvez elas tenham informações que a Casa Branca não tem, que eu também não tenho. É possível, a gente não sabe tudo. Mas eu vejo algumas pessoas dizendo assim, o caso Felipe Martins será a bala de prata, etc, etc. Eu falo assim, olha, isso ignora o grau de abuso e absurdo que nós já sabemos que o caso do Felipe Martins tem. Se amanhã se descobrirem que foi um erro a inclusão, digamos, alguém que trabalhasse no governo Bolsonaro, que tenha erroneamente achado que o Felipe ia participar da viagem e mandado um manifesto de voo original com a data equivocada, com o nome do Felipe Martins equivocado, com os dados equivocados, porque, convenhamos, a turma do governo Bolsonaro também faz muita merda, isso não muda e não minimiza a gravidade dos fatos que ocorreram com o Felipe Martins. E o que a gente está encontrando aqui, com essa declaração do CDP, é uma prova de que Alexandre de Moraes cometeu crime de abuso de autoridade, mais uma. Porque já sabia que essas informações eram errôneas e ainda assim manteve a prisão o máximo que pôde, até que viu que Felipe não iria fazer a delação. Continua a nota, o próprio CDP, continua na nota, o CDP condena veementemente qualquer uso indevido desse registro falso para sustentar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer outra pessoa. Reafirmamos o nosso compromisso em manter a integridade dos registros fronteiriços e em defender os princípios de direitos humanos. Há mais informações, blá, blá, blá. O ponto é, Aí, gente, tá? Essa foi a explicação, é a fala do Paulo Figueiredo que deixou o Dr. Jeffrey Checchini extremamente furioso. Principalmente quando ele fala, olha, pode ser que não tenha sido uma fraude, pode ser que tenha acontecido um erro. E ele deixou bem claro que as pessoas que trabalhavam com o Bolsonaro na época, que o Bolsonaro era presidente, faziam muita presepada, né? Que é a palavra que ele disse, eu não posso nem repetir aqui. Então, segundo ele, a equipe que trabalhava com o Bolsonaro fazia muita presepada, fazia coisa errada, não era muito competente e deixou toda essa confusão acontecer, que segundo Paulo Figueiredo pode ter toda essa confusão da equipe do governo Bolsonaro pode ter levado, né, lá a equipe de imigração fazer essa confusão toda. Ele fala que para o Paulo Figueiredo muito dificilmente seria uma fraude, teriam fraudado para realmente para incriminar e tal o Felipe Martins, mas que ele diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que realmente o Moraes sabia que realmente o Felipe Martins não foi para o Estado, mas mesmo assim, né, decidiu manter a manutenção, pedir a prisão e depois manter a prisão por 6 meses. Ou seja, tá aí, gente, os 2 vídeos, tá aqui a fala do Paulo Figueiredo, explicando que, na opinião dele, tá, possivelmente não aconteceu fraude, que é exatamente o que o Dr. Jeffrey Checchini está alegando que aconteceu. Segundo Paulo Figueiredo, que pode ter acontecido foi uma confusão do governo Bolsonaro que levou o sistema de imigração, a erro, mas que mesmo assim ali não estava bem nítido, muito claro, de que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, mas mesmo assim, aí o Alexandre de Moraes, mesmo assim, aproveitando de toda essa confusão, decidiu pedir a prisão e manter o Felipe Martins preso por 6 meses. Coloque aqui embaixo a opinião de vocês, gente. Eu coloquei os 2 posicionamentos, a fala do Dr. Jeffrey Checchini, a fala do Paulo Figueiredo. Agora, gente, eu quero fazer um plantão, porque eu quero ver a sua opinião crítica. Quem tá certo, quem tá errado, depois, analisando tudo o que vem acontecendo nesse caso cabuloso Felipe Martins, o que é que vocês acham? Que realmente houve fraude? Vocês concordam com o Dr. Jeffrey Checchini que houve fraude? Porque, tipo assim, mudar o documento 2 anos depois prova que realmente foi fraude, que estão tentando fraudar, né, para dar base para sustentação de prisão, essa prisão domiciliar do Felipe Martins? Ou vocês já concordam com o Paulo Figueiredo? Olha, acho que não foi fraude, acho que foi um erro que aconteceu, né? Um erro do governo Bolsonaro, que ele levou o sistema de imigração ao erro e o Moraes se aproveitou da situação para pedir prisão. Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Jeffrey Checchini disse que foi fraude. O Paulo Figueiredo disse que foi um erro. Coloca aqui embaixo. Gente, eu quero ver a opinião de todos vocês, viu? Vamos lá, gente. Agora
Eu vou trazer aqui um vídeo para vocês, mas antes de trazer o vídeo, que acaba de revelar uma bomba sobre Luiz Inácio Lula. Essa notícia, gente, é terrível. Sobre o Lula, sobre o desgoverno Lula. A gente tem informação, gente, que depois que essa notícia vazou para a imprensa, o clima é de velório dentro do Palácio do Planalto. Vejam só a bomba que acabou de explodir e, sei lá, gente, tá na CNN. Será que vai passar no Jornal Nacional ou no Fantástico essa notícia aqui? Governo Lula, incompetentíssimo, tá? Estatais controladas pela União acumulam prejuízo de 9 bilhões de reais. Aqui, nesse ponto, eu acho que todo o povo brasileiro tinha muita saudade, né, do Bolsonaro, né, gente? Daquele lá que só dava lucros. As estatais, no governo Bolsonaro, mesmo com pandemia e tudo aquilo, aquele tsunami, né, de pandemia, Bolsonaro sempre ali, ó, estatais dando lucro, gente. Tudo no verdinho, tudo bonitinho. Aí, tá no governo do PT, é um desastre, é uma tragédia. Vou trazer aqui um vídeo, gente, explicando esta tragédia que é o Lula na presidência da República. Inacreditável. Desde que Lula voltou à presidência, as estatais entraram no vermelho e o prejuízo médio mais alto, o prejuízo médio mais do que dobrou a cada ano. Só nos Correios, por exemplo, o prejuízo líquido, né, aumentou mais de 220%, gente, já de um ano para o outro. Tem que ser muito incompetente para deixar esse desastre acontecer, gente, tá? Vejam só a bomba que explodiu, o escândalo que explodiu, notícia terrível sobre o desgoverno Lula. Vejam só. Vamos dar uma olhada no cenário atual das estatais gerais no Brasil. A gente preparou aqui uma série de dados para dividir com vocês, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, né? Esses dados que vocês estão vendo na tela são dados do Banco Central. O que nós estamos vendo é que as empresas públicas que são controladas pelo governo federal estão acumulando um déficit, ou seja, um prejuízo de quase 9 bilhões de reais nos 12 meses acumulados até agosto deste ano. Se vocês olharem já pelo desenho, já dá para ver que esse valor é mais do que o dobro do que vimos no mesmo período até agosto de 2024. Quer dizer, passa do verde para o vermelho a partir do primeiro ano do governo Lula e aí a conta dispara para o negativo. Com esses prejuízos, o governo precisa gastar mais para manter as estatais funcionando. Isso chama-se subvenção, que é exatamente... Não, pessoal, antes de partir para o outro gráfico, eu preciso, gente, tá? A título de informação, vocês estão reparando, vocês viram aqui, gente, tá? O fracasso, o desastre que é o PT ou qualquer outro governo aí, sem ser o Bolsonaro. Reparem que aqui, ó, os 3 anos antes do Bolsonaro, tá aqui, ó, aqui no vermelho, gente. Isso aqui é prejuízo, muito prejuízo. Quando começa o governo Bolsonaro, vejam só, aqui, gente, quando começa o governo Bolsonaro, aí, gente, é só lucro, vejam isso aqui, gente, lucro gigantesco nas estatais, dentro do governo Bolsonaro. Como que o povo não tem saudade do governo Bolsonaro? Me fala, gente, tá? Aqui, ó, aí entra o Lula, entra o PT, começa, gente, tá? O desastre econômico novamente. É isso que é o PT para o Brasil, é isso que é o Lula para o Brasil, um desastre econômico. Eu tô chocada porque tem que ser muito incompetente. E o que ela tá explicando é que dobrou. Gente, a dívida das estatais dobrou, tá aqui, ó, 4, foi para 8. De 4 foi para 8 bilhões. Gente, é muita incompetência, meu Deus do céu. Vamos lá, porque tem mais, ó. Para manter as estatais funcionando. Isso chama-se subvenção, que é exatamente o valor transferido do funcionando. Isso chama-se conta dispara para o negativo. Com esses prejuízos, o governo precisa gastar mais para manter as estatais funcionando. Isso chama-se subvenção, que é exatamente o valor transferido do Tesouro para as empresas estatais. Olha aí de novo a escadinha acontecendo desde 2017, chegando agora a mais de 27 bilhões de reais no ano passado. Não temos ainda os números fechados para 2025, mas só de olhar que saiu de 24, quase 24, para 27 bilhões de reais, subindo então mais de 3 bilhões de reais em um ano. Pessoal, para quem não entendeu, essa matéria está explicando a tragédia que é o desgoverno Lula para o Brasil. E o que me deixa mais
estarrecida é que a gente não vê, né, uma notícia dessa do Lula simplesmente destruindo o Brasil, destruindo as estatais do Brasil, né? Além de destruir as estatais do Brasil, destrói a economia do Brasil, destrói tudo, gente, tá? E eu não vejo a militância da esquerda falando absolutamente nada, porque se isso aqui, gente, tivesse acontecendo, se esse desastre, tá, do governo Lula com esse roubo de 9 bilhões nas estatais do Brasil, que está acontecendo aqui dentro do desgoverno Lula, isso sem pandemia, porque como vocês viram lá, mesmo durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro, dava lucros. Então, o que eu fico mais chocada é que com esse desastre, o Lula destruindo as estatais, a economia do Brasil, eu não vejo, porque se for, não vejo 10 minutos no Jornal Nacional, 20 minutos no Fantástico, porque uma coisa eu falo para vocês, se isso aqui, esse desastre que eu acabei de colocar aqui na tela de vocês, se isso aqui fosse num governo Bolsonaro, a militância da esquerda lá na Globo News, gente, eles estariam destruindo o Bolsonaro. Mas como é Lula, né, gente, que jorra milhões dentro do grupo Rede Globo, lá do UOL, esses jornais de esquerda, tá todo mundo, por enquanto, caladinho. Quero até ver, gente, tá? Se vai ganhar matéria no Jornal Nacional, no Fantástico da Vida, vai estar aí na rede social e eu vou trazer para vocês. Vamos lá, gente, tem mais informação para trazer para vocês? Agora é sobre ministro, tá? Ministro que passou mal e foi hospitalizado. Só que, gente, saiu essa informação, o Barroso ele foi hospitalizado, ele passou mal. Só que saiu essa informação, será que essa informação aqui tem alguma coisa a ver com o Barroso ter passado mal, ido para o hospital? Será que tem, gente? Mas, ó, prestes a ser aposentado do STF, Barroso passa mal e vai ao hospital. Só que também foi divulgado isso aqui, ó. Estados Unidos manterá sanções a Barroso após saída do STF, diz Eduardo Bolsonaro. Ou seja, eu vou sair do STF porque aí, quem sabe, o governo americano, o Donald Trump, não devolve o meu visto, né? Afinal de contas, eu tenho palestras em Harvard, tenho palestras, né, em faculdades lá dos Estados Unidos, eu tenho um apartamento de 22 milhões, né, tenho passeios em Nova York, tem... gente, muito trabalho, job mesmo nos Estados Unidos, né? Segundo informações aí, alguns juristas dizem que Estados Unidos é como se fosse um quintal de casa do Barroso. Só que o governo americano foi lá e cancelou o visto do Barroso, né? E prejudicou tanto ele quanto os familiares. Uma tragédia. Aí depois o Barroso foi, tô deixando o STF, joguei a toalha, estou arregando e tô aqui, vou entregar o meu cargo. Inclusive, saiu a informação também de que outros ministros do STF também podem deixar o cargo. Vou trazer essa notícia para vocês. Mas aqui tá isso, gente. O que vocês acharam? Será que, depois dessa bomba aqui, porque os Estados Unidos manterá sanções a Barroso após sair do STF, diz o Eduardo Bolsonaro, que tem contato direto lá com autoridades da Casa Branca, disse, olha, Barroso pode fazer o que for, pode sair do STF, pode se aposentar, pode fazer o que ele quiser. O visto vai continuar cancelado, tá? Pode deixar o STF, pode fazer o que for, o visto vai continuar cancelado. Aí depois foi divulgada essa notícia. Igor Gadelha, prestes a se aposentar do STF, Barroso passa mal e vai ao hospital. Tá aqui, gente, tá? Ele foi levado à unidade de saúde em Brasília. Segundo interlocutores, Barroso está no hospital Sírio-Libanês, onde passa por exames. A suspeita é de que o ministro esteja com virose. Né? A ida de Barroso ao hospital coincide com a publicação do decreto de sua aposentadoria no Diário Oficial da União. De acordo com a portaria, a aposentadoria do ministro começa a valer a partir do próximo sábado. Com isso, Lula terá que indicar o substituto para a vaga. E aí, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Será que, sei lá, de repente ficou sabendo, olha, não adianta, pode fazer o que for, o visto vai continuar cancelado. Será que esse pode ter sido um dos motivos que levou o homem para o hospital, gente? Coloquem aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Pessoal, eu separei uma outra notícia aqui, realmente, mais 2 ministros, além do Barroso, tá? Além do Barroso, mais 2 ministros podem deixar o STF, gente, tá? E tem 2 motivos para que isso aconteça. Um seria um plano anti-Magnitsky e o outro para impedir indicação futura da direita para ocupar vaga no STF. Existe um plano, segundo a matéria aqui desse jornalista, existe um plano para eles pedirem para sair também do STF. E eu vou trazer essa bomba no próximo boletim para vocês. Acompanhem, gente. Abram o próximo boletim que vai estar lá
mais 2 ministros podem deixar o STF, pode antecipar a aposentadoria. E eu vou explicar para vocês o plano por detrás de tudo isso, que aí vocês vão ficar chocados e aterrorizados. Até daqui a pouco.